Olá, meus queridos e minhas queridas, meninos e meninas de todas as idades do Berilo Vanderlei, essa comunidade que eu amo tanto. Digo meninos e meninas de todas as idades porque trabalho com a galerinha da tarde, né, os meus queridos, e a minha galera da noite que está ali ainda na batalha, desafiando, né? Então, assim, terminados os cumprimentos, agora vamos às recomendações que nós ouvimos, parece tão óbvio, mas parece que não está funcionando ainda. Então, espero que vocês estejam bem, estejam todos com saúde, mas lembrem-se de estar usando máscara, de estar limpando as mãos, de estar evitando os contatos. Não tenham medo, não sejam grosseiros, mas não tenham medo de, né, assim, dar o licença amigo, com licença, né? Espero que vocês não estejam envolvidos nas aglomerações, né? A gente está diante de um desafio muito grande, muito sério, e é uma guerra, e no nosso caso aqui não é só uma guerra biológica, mas uma guerra social, né? Que tem trazido muitos problemas, e a gente tem que estar muito consciente disso, né? Então, assim, é um grande desafio, e a gente tem que colocar os pés no chão, e aceitando esse desafio, a gente não ficar na negação, tá bom? Então eu conto com vocês, e esse desafio é um desafio muito mais profundo, porque nos faz pensar em várias coisas, né? Um dos desafios postos é no nosso patamar aqui, que é da educação. Então, assim, se nós já tínhamos problemas antes, né, e não tínhamos respostas, imagine agora. Então, assim, contamos com vocês, e espero que nós possamos compreender nesse momento e entender que escola é mais que o prédio, que uma comunidade escolar é muito maior do que os grupos que se encontram em um determinado lugar, e mais do que nunca a gente precisa agora lutar pela educação, lutar pela nossa escola, lutar também por ser comunidade, por ter pertencimento, né, sermos solidários, e cada um ao seu modo fazer o seu esforço, e a gente ir vencendo aos poucos esses desafios dia a dia, né? Então eu faço esse convite a vocês e a mim, né, que estou aqui tentando da minha forma, da minha colaboração, tá bom? Então, assim, nós vamos tentar buscar uma nova didática, tentando fazer um híbrido, né, entre o que a gente trabalha, a maneira que a gente trabalhava, e agora esse momento. Primeiro, eu mandei o material para vocês, né? Para vocês aprenderem a aprender, fazendo primeiro a pesquisa, preparando o âmbito de vocês, e agora eu, como mediador, vou construindo um pouquinho aquilo que vocês aprenderam, tá bom? Então a gente vai trabalhar com aquele recurso que a gente usava muito, que são as palavras-chave, tá? Eu vou citar 6 palavras-chave, e essas palavras-chave vão nortear, vão conduzir todo o nosso decorrer da aula. Então, primeira palavra, escuta bem, composição. Então, o que seria uma composição? Uma composição é o resultado do ato de compor. Compor seria o quê? Seria a habilidade de organizar vários elementos, e esses elementos dialogando entre si, né, esses elementos combinados de uma certa forma, eles constroem um sentido. Certo? Isso ficou claro até aí? Não tem problema. Se não ficou, na prática a gente vai compreender bem direitinho, tá certo? A segunda palavra são as duas estruturas básicas que constroem uma composição. Uma é forma, a outra, conteúdo. A forma seria exatamente a parte física, a parte concreta, a parte que fica exposta, que fica explícita, né? Então, seria tudo que atinge os sentidos. É o que você vê, é o que você vê da obra, o que você ouve da obra, o que você sente da obra, né? E a parte conteúdo seria, nós poderíamos dizer que é a ideia, é a alma da obra, ou é o tema da obra, é aquilo que está mais implícito. Então, o Kandinsky, ele diz que a forma e o conteúdo, durante o processo, eles meio que se constroem mutuamente. Muitas vezes o artista vai
colocar, deixar explícito, ou seja, a parte da forma ela é muito importante porque ela vai trazer as características para poder explicitar o conteúdo. Tudo bem? Então, forma, tudo aquilo que é visível, né? Tudo aquilo que está dentro do mundo dos sentidos. É a parte plástica, a parte forma, seja ela num som, seja ela num gesto, num movimento, seja ela... Forma seria o corpo da obra. Conteúdo seria a alma da obra, né? Mas a gente vai agora ampliar um pouquinho tudo isso, né? Vamos agora para uma quarta palavra, né? A gente já foi composição, forma, conteúdo, agora vamos para texto, né? Texto, ou textus, ou textum, né? Que vem do latim, né? Tem a mesma conotação de uma certa forma para uma palavra e um objeto que a gente conhece bem aqui, que seria tecido. Então, o que é um tecido? Tecido são várias linhas que se tramam e se combinam, trazendo um significado, né? Então, seria a mesma coisa de um texto. Então, nós poderíamos dizer que a composição de uma obra pode ser um texto. Vamos agora para a quinta palavra, que seria intertextualidade. Ou seja, quando nós podemos perceber em dois textos, ou em duas composições, ou até em mais composições, algo bem interessante. Elas podem ter formas diferentes, mas os seus conteúdos podem ter coisas semelhantes, né? Então, se o tema, a alma, o conteúdo, ele pode permanecer o mesmo que a forma mude, né? Então é interessante a gente estar atento a essa palavra intertextualidade, porque as formas de textos, ou as formas de composição, ou as formas de obra, elas podem estar num corpo diferente, mas os conteúdos podem estar apontando para as mesmas questões. Certo? Vamos agora à sexta palavra, que seria contexto. Essa palavra é muito importante, né? O que seria contexto? Contexto seriam os elementos que nós podemos usar para compreender a obra ou como aquele texto se deu, né? Elementos como o tempo, né? O espaço, a vida do autor. Então são ou o contexto, as questões. Quando eu falo de espaço, eu não falo só do espaço físico, né? Eu posso falar do espaço social, eu posso falar do espaço político, eu posso falar, né, desse espaço de várias formas. Então, em que espaço esse texto nasceu, em que tempo esse texto nasceu, são elementos importantes, né, que vão nos ajudar a compreender. Esses elementos nós vamos chamar de contexto. A última palavra do nosso jogo, né, vocês memorizem bem, porque daqui a pouco a gente vai colocar tudo isso em prática, tá bom? A última palavra do jogo é estilo. A gente ouve muito, né? Fulaninho é muito estiloso, gostei do seu estilo. Mas o que seria estilo? Estilo é um conjunto de características que trazem identidade a algo, né? Então, um texto, uma obra, com a sua combinação de elementos, muitas vezes esses elementos vão se repetir, ou seja, essas características vão se repetir de tal maneira a determinar uma identidade. E assim nasce um estilo. Com essas palavras-chaves, nós vamos, daqui a um tempo, nos próximos momentos, observar a atividade que a gente fez, as obras que eu mandei para vocês, e vamos analisar as obras agora dentro desse novo vocabulário. Composição, forma, conteúdo, texto, intertextualidade, contexto e estilo. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.